Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Como eu não consigo vê-los, por favor, respondam aqui no chat para eu saber se está todo mundo me ouvindo, tá bom? Oba, que bom. A única coisa chata do webinar é não conseguir ver o pessoal, mas tudo bem, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Eu queria começar agradecendo quem já está aqui. Vamos esperar mais um minutinho para ver quem chega e a gente já conversa. Bom, pessoal, vamos ser pontuais. Bom dia, obrigada por estarem aqui nessa sexta-feira chuvosa e com muito trânsito para quem está em São Paulo. Quem não está em São Paulo, espero que estejam com uma situação um pouquinho melhor. Eu queria agradecer a SBGC pela oportunidade de poder fazer esse webinar, principalmente ao André Saito e ao Fernando Fukunaga, que sempre nos oferecem grandes oportunidades de compartilhamento de temas interessantes com vocês. Então, como o Fernando pediu, se tiverem perguntas, mandem para mim, coloquem hashtag antes para poder ficar organizado, porque eu preciso acompanhar o chat, também as perguntas e conseguir falar com vocês. Eu estou vendo que tem aqui algumas pessoas conhecidas, o Antônio Carlos Larúbia, tem o pessoal, tem o Fernando, tem um pessoal conhecido, Bruna, Ernesto, tem um pessoal que eu não tive ainda o prazer de conhecer, mas vamos em Ribeirão me falaram que está bem quente. Então, vamos lá, eu vou me apresentar, tá bom? Qualquer problema vocês me falam. Bom, meu nome é Juliana Lima, eu sou formada em psicologia, eu tenho MBA em RH e sou especialista em gestão do conhecimento e da inovação. Eu trabalho com gestão do conhecimento há cerca de 6 anos e com RH em cerca de 7 anos. Então, eu comecei a minha carreira em recursos humanos, trabalhei bastante tempo com treinamento e desenvolvimento, e esse foi o caminho que eu percorri até chegar em gestão do conhecimento. Eu vou focar nisso, que eu acho que é o tema que interessa para a maior parte das pessoas que estão aqui. Então, como eu cheguei em gestão do conhecimento, foi esse caminho, do RH em treinamento, com uma preocupação grande em desenvolvimento, em capacitação. Eu trabalhava em uma empresa, um RH, a VEG Engenharia Ambiental, que faz parte do grupo Solvi, do mesmo grupo da empresa em Ciências, que naquele ano tinha participado de um prêmio em gestão do conhecimento, então tinha despertado o interesse de toda a organização em entender um pouquinho mais sobre como funcionava a gestão do conhecimento, e foi aí que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre esse tema. Foi quando eu busquei a pós-graduação. Na pós-graduação foi quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes e trocar experiência com profissionais de N áreas, porque a característica do profissional que busca a GC é bem essa, né? Tem gente que vem de todos os lados, então isso é muito rico. Eu não vejo isso como algo negativo, eu acho que isso só engrandece. Então, assim eu comecei a estudar
gestão do conhecimento e recebi uma proposta aqui da Promon. Então, no começo, a proposta era para desenvolver uma wiki. Eu entrei aqui em 2011, em 2013 foi quando esse projeto começou a rodar mesmo. E a partir daí eu ampliei meu escopo aqui na Promon e comecei a cuidar de outras práticas voltadas também à gestão do conhecimento. Então, é essa a minha trajetória, a minha experiência com gestão do conhecimento. Então, hoje eu faço um pouquinho de tudo um pouco. Essa é outra característica do profissional de gestão do conhecimento. Mexo com wiki, lições aprendidas, comunidade de prática, educação corporativa, aqui a gente chama de outro nome. Mas essa é um pouquinho da minha história. Tudo bem? Então, vou seguir adiante. Qualquer dúvida, você já sabe. O que a gente vai falar hoje, né? Foi muito difícil chegar em qual tema. Eu poderia fazer, acho que, um webinar para cada um dos temas que eu pensei aqui. Quando é amplo, acho que fica um pouquinho mais difícil. Então, eu separei da seguinte forma. Uma apresentação. Eu quero citar brevemente 3 cases de gestão de conhecimento. Eu acho que todo mundo que quer saber um pouquinho mais de GC, quer ver um pouco de exemplo prático, embora hoje o foco não seja aprofundar esses cases. Como eu disse, ficaria mais de 1 hora falando sobre cada um deles. Mas quem tiver interesse, ao final, tem meu contato, pode nos procurar, será um prazer ampliar essa discussão. Vamos falar um pouquinho sobre conhecimento crítico. A crise econômica e a gestão do conhecimento, os grandes desafios que temos por aí, a escolha das práticas de gestão do conhecimento e esse perfil. Quem é esse cara? Quem é o perfil do profissional de gestão do conhecimento? E, para fechar, o aprimoramento profissional desse profissional. Ficou redundante, mas é isso aí que a gente vai falar. Então, para apresentar, o primeiro case que eu trouxe foi o case da Wiki. O que vem a ser a Wiki? Aqui na Promon, a Wiki, ela é uma plataforma de colaboração onde nós usamos para formalizar e disseminar o conhecimento organizacional. Então, todas as nossas políticas, os processos, o dia a dia, o como funciona a empresa, eles estão divulgados por meio dessa plataforma. Então, lá o profissional pode consultar e saber desde uma informação trivial de quanto custa, quanto eu recebo de vale-refeição, até como funciona o meu processo de engenharia, qual é o detalhamento do meu processo de execução. Então, eu consigo aprofundar nesse nível. Ela é sempre dividida pela estrutura organizacional, por processos, e eu também tenho o grande lance, né, que é a forma como que ela foi construída, que ela foi toda construída colaborativamente, né? Então, todo o conhecimento de diversos profissionais foram formalizados, e por isso esse tempo que a gente levou para conseguir formalizar, já tinha muita coisa documentada, né? Então, foi necessário fazer um resgate e atualização. Geralmente, as empresas já têm muita coisa, mas os assuntos estão todos muito dispersos, então é preciso resgatá-los, revisitá-los, muitas vezes discuti-los e propor alterações. Então, são ganhos, são benefícios secundários que eu acredito que a maior parte das práticas de gestão do conhecimento traz. A prática em si já é um grande lance, mas só o fato de você trabalhar com essas questões e você questionar os seus processos, questionar os processos da empresa e como que essas coisas acontecem, isso já traz uma melhoria. Eu acho que isso é fundamental. Então, esse conteúdo ele foi construído a muitas mãos.
os profissionais da empresa, eles podem colaborar, eles podem colocar suas ideias, sugestões, eles podem propor edições de texto, eles podem sugerir novas edições. Ela tem uma parte, obviamente, como é um instrumento de gestão da empresa, vocês devem imaginar que tem assuntos que não são discutíveis, né? Não são negociáveis e que não posso ter alterações. Então, ela tem também um workflow, né? Os textos passam por um fluxo de aprovação. Então, esse conteúdo, ele é validado antes de ser disponibilizado, para que a gente não corra o risco, por exemplo, de um profissional editar o conteúdo e dizer, não, o meu vale-refeição não é de R$30, é de 60, ou não, o meu processo de engenharia mudou, não funciona mais dessa forma. Então, alguns temas mais críticos, eles têm sim esse fluxo, eles têm uma hierarquia, então eu tenho o autor, eu tenho o aprovador, mas todo mundo pode compartilhar. Então, já estou contando os dois lados da moeda, né, para não ser controverso. Eu tenho essa wiki e eu tenho essas possibilidades. Sem dúvida, é uma ferramenta que eu acredito bastante, né? Eu acho que eu sou suspeita, mas conheço poucas empresas que conseguiram reunir as informações todas em um único lugar e disponibilizá-las para os seus profissionais. É claro, como todos os processos e todas as ferramentas, todas as práticas que a gente tem, sempre pode ser melhorado. Aqui também há oportunidades de melhoria, coisas que a gente pode fazer para que ela seja de maior utilização, que seja mais aplicável, mas é um case que eu considero de sucesso. Vou para o próximo. Um outro case que eu trouxe é o case do programa Trajetórias. Aqui é como a gente denomina o nosso programa de educação corporativa. Só que aqui eu estou especificando temas relacionados à educação à distância, né? Então, como que funciona? Longe de mim dizer que sou a dona desse programa, não? Isso não é verdade. Muitos profissionais trabalharam nisso e o próprio programa já existia antes mesmo de eu entrar na Promon. Eu só contribuí para algumas mudanças. Mas é uma ferramenta importante de disseminação e compartilhamento do conhecimento também. Né? Como assim disseminação e compartilhamento? Eu acho que o primeiro passo, um grande fato importante desse programa é você conseguir extrair de profissionais sêniores, profissionais referências em determinado assunto, né, de reconhecido conhecimento técnico, e você conseguir fazer com que eles formalizem este conhecimento, né? Então, eu tenho, por exemplo, um engenheiro perto de se aposentar, que tem um conhecimento como nenhum outro sobre um processo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, trocadores de calor. Eu não sei, sou psicóloga, não sei o que é um trocador de calor. Imagino que muitos de vocês não saibam, outros podem conhecer. Mas esse cara, ele tem um conhecimento que se ele saísse da empresa, a gente perderia muito. Então, por que não? Utilizando, obviamente, uma metodologia de aprendizagem, mas por que não conseguir formalizar o conhecimento que esse profissional tem, né? E fazer com que esse conhecimento vire um conteúdo que possa ser aplicado e ser utilizado por outros profissionais, né, da mesma senioridade ou senioridade menor, mas que possam aprender com ele. Então, é interessante para o profissional que aprende, é interessante para o profissional que explica, porque esse profissional que está passando o conhecimento, ele consegue materializar todo o conhecimento que ele tem,
Pessoal, só um minuto. Alguém está mais com problema na tela ou... Ah, sim. Parece que um dos nossos colegas teve problema na conexão, mas acho que é pontual. Se alguém mais tiver, por favor, me avise. Isso. Então, vamos lá. Vou continuar. Só acompanhando aqui. Eu já vi que tem 2 perguntas, eu vou retomá-las, tá? Só para continuar o raciocínio e a gente fala delas. Então, e é interessante, eu estava falando da importância para quem aprende e da importância para esse profissional que passa o conhecimento. Aqui a gente chama de mastermind, esse que desenvolve o conteúdo. Então, para esse que aprende, é uma forma de reconhecimento. Ele foi escolhido entre outros tantos profissionais para ser quem vai passar o conhecimento. Ele é reconhecido por todos os outros, que todo mundo vai ver que foi ele quem desenvolveu aquele conhecimento, que ele é quem é o reconhecido naquele assunto. Então, é para a gente uma forma de retenção desse talento. E como funciona como um módulo de treinamento à distância, a nossa capilarização é muito grande. A gente consegue treinar profissionais dispersos, profissionais que não estejam dentro do escritório, que podem estar alocados em obras, em projetos distantes, desde que tenham conexão à internet. Esses profissionais podem fazer o treinamento no horário que for mais conveniente. Então, esses pontos são muito interessantes quando a gente fala de gestão do conhecimento. Então, eu considero também um case muito legal para a gente discutir. Só um minuto, deixa eu checar aqui. Aqui, a Diana, você me perguntou se essa plataforma é no SharePoint. Se você estiver falando da Wiki, sim, é no SharePoint. Se você estiver falando do programa Trajetórias, não é do SharePoint. Sim, Thaís, eu acho, sim, que é interessante também para professores de ensino superior e acredito que a gestão do conhecimento ela pode ser aplicada não só em empresas, mas também em instituições de ensino. Um exemplo disso é o próprio Sebrae, que está fazendo um trabalho muito interessante com relação a isso. Lições aprendidas, esse é um tema que quem me conhece sabe que eu gosto também bastante de falar. Eu gosto de falar em geral, mas vamos lá. Lições aprendidas é um tema que também não fui eu que comecei a desenvolver isso aqui na Promon. A Promon já tem gestão do conhecimento há muitos anos implantada. Eu só trouxe algumas ideias, né? Então, esse processo ele é importante para a formalização e disseminação do conhecimento. Então, os mais inteirados em gestão do conhecimento percebem que eu estou conseguindo, que eu estou pontuando as etapas do ciclo de gestão do conhecimento, né? Aquisição, formalização, disseminação, eu estou situando em que momento desse ciclo que esses cases acontecem. Então, lições aprendidas, eu acredito que também é algo que possa ser aplicado em diversas entidades, tanto corporativas, instituições de ensino, porque ela evita que você cometa erros que já aconteceram no passado. Ela permite que você, deixa eu ver como eu vou dizer, que você tome atitudes que foram de sucesso anteriormente. Você já fez alguma coisa que deu super certo antes, o resultado foi positivo. Por que não adotá-la como uma boa prática e replicá-la? Então, a lição aprendida, ela não trata só de aspectos ruins, coisas que não deram certo, que eu quero evitar erros. Não, a gente tem que ver a lição aprendida também positivamente, né? O que deu certo? Esse que deu certo, eu tenho que repetir, porque está dando certo. Então, dentro desse processo de lições aprendidas, ele é bem disseminado aqui dentro da Promon, onde a gente tem um processo mesmo desenvolvido, né? Com procedimento, tudo bem detalhado.
as pessoas têm formulários e eventos de controle para a gente garantir, porque a gente está falando de projetos, né? Para garantir que realmente aconteçam essas lições aprendidas. E os participantes, então, os profissionais, eles podem inscrever as situações que aconteceram com ela, os eventos, discorrerem, né, contarem um pouquinho do que aconteceu, qual foi a situação, porque em gestão do conhecimento o contexto é tudo, né? A gestão do conhecimento, ela é contextual. Então, contar o que aconteceu quando houve aquela dificuldade ou houve aquele ponto positivo, e aquilo é encaminhado para que seja analisado. Essa análise, ela vai dar alguns direcionamentos. Ela pode servir como uma recomendação, ela pode servir como a necessidade de uma revisão de processo, ou então como uma demanda, uma necessidade de capacitação de profissionais, certo? Então, vou pedir 1 minuto, só porque tem bastante gente respondendo, fazendo muitas perguntas aqui, preciso conseguir respondê-las todas. Se eu não conseguir, a gente para no final, tá, gente? Nossa, Kátia, quantas ferramentas de GC a gente usa? A gente tem várias ferramentas de GC. Eu vou mostrar uma listinha aqui, porque o pessoal costuma gostar de as top 10, as mais pedidas. Eu vou mostrar uma listinha de práticas de gestão do conhecimento, mas a gente vai se aprofundar já um pouquinho mais daqui a tempo, tá? A gente tem validação do conteúdo das lições aprendidas, a validação não do conteúdo, né? Tem aqui a Valéria me perguntou se a gente valida o conteúdo. Eu não entendi direito a pergunta, mas não é que a gente valida o conteúdo, né? Quando a gente pede o contexto, né? O profissional explica o que aconteceu, contextualiza e diz qual foi a consequência daquilo. Essa consequência, ela é analisada, geralmente pelo que a gente aqui chama de titular do centro de competência, poderia ser o gestor da área, que faz essa avaliação, né? Alguém entendido daquela disciplina, é isso que eu quero dizer. Alguém que entende muito daquele assunto relacionado, que pode não ser geralmente não é, né? O chefe imediato dessa pessoa. Quem responde por aquele processo a que se refere àquela situação. E ele sim avalia. Tem outros profissionais que participam disso para não ser algo tendencioso, claro. Sim, e essas avaliações, o processo de lições aprendidas é sim algo que muda bastante, pode alterar bastante os nossos processos, né? É, sem dúvida, um canal importante para isso. Eu vou seguir mais um pouco, tem bastante pergunta e eu já continuo respondendo, tá? Se essa história de webinar der certo, eu acho que eu vou virar blogueira. Eu gostei de falar por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Então, vamos lá. Quando a gente começa a pensar em receita de bolo, em cases que deram certo ou não, a Juliana falou da Wiki, falou do programa Trajetórias, ela falou das lições aprendidas. Que legal, vou fazer isso aqui na empresa. Não é bem assim. Não vale, ou melhor, não é que não vale, vale, né? Tem gente que faz isso, mas não é muito produtivo, recomendável que você faça isso. Por quê? Quando você simplesmente aplica uma prática ou resolve incorporar aquilo dentro da sua organização, simplesmente sem uma análise, mas porque você achou interessante ou não teve uma análise tão profunda quanto deveria, e essa prática não está ligada aos conhecimentos críticos da empresa, essa prática ela acaba não colando. E esse colando, que eu quero dizer, é assim, ela acaba não sendo incorporada pelos profissionais da organização. Então, sabe mais ou menos como aquela lei que não cola? Ela foi criada, não fizeram uma análise profunda, não consideraram os impactos positivos e negativos, ninguém segue.
É mais ou menos assim que funciona, né? Então, para eu conseguir escolher uma prática, eu preciso avaliar e entender bem quais são os meus conhecimentos críticos, quais são os conhecimentos críticos dessa empresa. Então, quando eu penso em qual é o conhecimento crítico da empresa, eu tenho que pensar o seguinte: qual que é a estratégia do negócio, né? Então, esse conhecimento crítico, ele está ligado à estratégia do negócio. Eu sei que é um conhecimento crítico quando ele pode mitigar riscos para o negócio. Eu sei que é um conhecimento crítico quando é sempre difícil desenvolver, recuperá-lo, caso eu venha a perdê-lo. E ele agrega vantagem competitiva no mercado. Então, é algo precioso, é algo da qual eu não posso abrir mão dentro da empresa. É aquele conhecimento que, se a empresa abre mão, ela perde a sua razão de existir. É basicamente isso. Eu vou passar para vocês aqui no chat um link muito interessante da SBGC. Por favor, não entrem agora, não fujam, tá? Para que vocês possam depois ampliar um pouquinho e ler. Lá tem uma explicação de conhecimento crítico bem legal, simples, curtinha, que vocês podem dar uma olhada. Eu vou passar no chat aqui. Aqui, como eu tinha dito, eu ia sugerir uma listinha das que eu mais ouço, práticas de gestão do conhecimento. Dá para fazer boas práticas, blogs e comunidade de prática, educação corporativa, fórum de discussão, lições aprendidas, páginas amarelas, programas de ideia, rede social corporativa, storytelling e wiki. Quem já não ouviu? Né? Provavelmente, muitas das empresas ou instituições das quais vocês trabalham têm pelo menos alguma dessas práticas. Talvez não com esse nome, talvez não com essa cara, mas muitos de vocês, sim, já fazem gestão do conhecimento. Talvez não tenham ainda se dado conta disso, ou já, e por isso que estão aqui, certo? Mas, então, só que não adianta a gente escolher assim, era isso que eu estava dizendo, né? Então, a gente sempre pensa assim, qual prática? Tem que ser uma análise profunda, tem que pensar do que eu não posso abrir mão, né? Do que não é negociável. Esse conhecimento crítico, né, tem uma visão que se fala sobre a empresa, que é sempre assim, né? As it, must be, should be. Onde a empresa está, onde a empresa onde a empresa tem que chegar para não morrer e onde eu quero chegar. É a mesma coisa com o conhecimento, né? Essa é uma visão de negócio, de modelo de negócio, mas que se aplica bem para conhecimento também, né? Qual é esse conhecimento que eu tenho, que eu preciso adquirir, que eu ainda não tenho? Qual é esse conhecimento que eu preciso desenvolver ainda? Qual é esse conhecimento que eu preciso preservar e proteger? Esse é o meu conhecimento crítico, né? Então, eu tendo isso definido, aí sim, eu sei qual que é. Então, eu sei qual é a competência que eu não posso perder. Então, se eu sei qual que é essa competência, eu vou pensar em estratégias e vou escolher práticas que as viabilizem. Então, quando eu escolho, por exemplo, um programa Trajetórias, eu escolhi porque eu tenho como um conhecimento crítico uma competência específica de engenharia que eu não posso perder e que não é facilmente encontrada no mercado, que eu não vou encontrar um curso pronto que eu possa comprar, então eu preciso buscar aquilo, né, de N formas. Uma delas que a gente encontrou foi essa. Então, esse é um exemplo de como eu faço, qual é o caminho, de um modo simplista, claro, para encontrar esse conhecimento crítico. E aí, falando um pouco disso, eu já disse, né? Mas quais são essas práticas que eu não vou abrir mão, né? Qual é a reflexão, né? Isso suporta a minha estratégia? Está alinhado com meus objetivos estratégicos? Essa escolha impacta meus conhecimentos críticos? E impacta pode ser tanto positivamente como negativamente. O que eu quero dizer? Se eu tenho, muitas vezes, uma prática já incorporada dentro da organização, às vezes, no momento de crise, eu preciso abrir mão de algumas práticas, né? Aqui a gente está falando de
incorporar, né, de trazer uma prática, mas muitos casos são diferentes, né? Eu não estou escolhendo uma prática para trazer para uma empresa, para uma organização, uma entidade. Eu tenho que escolher o que eu vou manter, porque eu preciso sobreviver e não dá para manter tudo. Então, aí eu preciso pensar, né? Qual que é o impacto positivo ou negativo? Quanto isso está ou não disseminado dentro da minha empresa que eu preciso manter? O quanto os profissionais lidam com isso? Qual que é o esforço que envolve dos profissionais? Como que isso está funcionando? Essa é a minha ponte para falar da crise, os desafios e obstáculos de gestão do conhecimento. A minha pergunta é a seguinte: quem trabalha com gestão do conhecimento em algum momento não se sentiu em crise? Ou a crise veio só agora? Porque eu acho que a gente está em crise desde sempre. A gente sempre esteve em crise. Sempre foi difícil emplacar a gestão do conhecimento. Claro, cada vez mais a gente está ganhando espaço, mas sempre é difícil mostrar por que vale a pena investir nisso, né? Mostrar o quão difícil é encontrar indicadores para mostrar para os nossos gestores que justifiquem esses investimentos, né? Mostrar que vale a pena. Por que gestão do conhecimento? Provar que gestão do conhecimento não é só mais um tema da moda, né? Então, para mim, sempre esteve em crise. Agora só deu uma gravada e a gente precisa fazer esse tipo de escolha. E esses desafios, eles só são enfrentados quando a gente consegue o apoio da alta liderança. Se a gente tiver a cultura bem disseminada, né? Se a cultura de compartilhamento estiver intrínseca nas pessoas, né? Se eu tenho profissionais que não estão dispostos a dividir, eu antes preciso trabalhar isso. Porque se eu não tenho pessoas que não querem dividir, fica difícil, né? Ninguém quer compartilhar nada. Eu preciso primeiro trabalhar essa competência com eles, eu preciso desenvolver esse aspecto. Então, eu preciso primeiro trabalhar a cultura, e aí sim avançar. Preciso ter recurso, né? Tempo, gente e dinheiro. Não dá para fazer nada sem você ter como se dedicar, você fazendo N atividades ao mesmo tempo, sem você ter pessoas que te apoiem, né? Sem você ter recurso financeiro, porque por mais que você procure soluções em conta, soluções econômicas, vai ser difícil você não investir nada. É muito difícil. E também o alinhamento com a estratégia, né? Grande parte desse enfrentamento dos desafios e dos obstáculos, ele está ligado diretamente com o objetivo da empresa, né? Esse conhecimento ligado ao objetivo da empresa, quando eu tenho uma estratégia que está ligada ao objetivo, a alta liderança enxerga a possibilidade de enfrentamento e consegue acreditar que vale a pena esse investimento, né? Então, você está mostrando ali que vale a pena esse aporte necessário. Aí a crise, ela pode ser vista de duas formas. E aqui, quando eu preparei esse slide, eu estava pensando de duas formas, tá? Eu estava pensando do ponto de vista da empresa, e aí eu comecei a ter um pensamento e chegar à seguinte conclusão. Muito se fala da empresa, mas pouco se fala do profissional. Quem é que está por trás? Quem é que está nos bastidores? Quem é que está fazendo esse negócio acontecer, né? Pouco se fala dele. Então, aqui eu quero que vocês entendam isso que eu vou dizer sobre o ponto de vista da empresa, mas também sobre o ponto de vista do profissional. A crise, ela é tanto uma oportunidade como uma coisa ruim. Ela pode ser boa e pode ser ruim. Vocês já cansaram de ouvir isso, né? Tudo bem, vou desenvolver isso aqui. Então, ela é muito boa quando ela é uma força que te faz mover, que ela te leva para frente, né? E ela é muito ruim quando ela te paralisa. Porque se você encontra a crise
e deixa de fazer as coisas, né, a empresa que deixa de fazer as coisas porque está em crise, ela pode morrer. Ela pode morrer porque ela pode deixar de investir em coisas minimamente necessárias e não ter fôlego suficiente para sobreviver. E ela pode também não conseguir manter esse mínimo, ela vai ficando para trás, porque as outras vão avançando. A mesma coisa acontece com nós, como profissionais. Se nesse momento de crise a gente se abala, a gente não investe na nossa carreira, a gente deixa para lá, a gente também fica por trás. Porque enquanto a gente está aqui pensando, tem gente lá estudando, correndo atrás, fazendo N coisas. Então a gente tem que ter isso bem claro na cabeça. Então a crise ela é muito importante porque ela te faz avaliar, né? Em casa, quando as coisas apertam, a gente pensa, né? Vou mudar a marca do molho de tomate, do sabonete, deixa eu rever meu plano aqui, será que eu preciso de tantos canais, né? Tem a Netflix já, será que eu preciso manter a minha tantos canais a cabo? E aí começam várias reflexões. Isso não é diferente na empresa. Mas na empresa a gente tende a ser ainda mais reativo, a gente nunca lida bem com isso, né? Por que eu vou ter que escolher? E na empresa também precisa fazer concessões. A empresa precisa escolher quais são essas práticas, né? Falando especificamente de gestão do conhecimento, muitas vezes precisa sim escolher o que eu vou manter. Porque não dá para a gente ser hipócrita. Em alguns casos não dá para manter tudo. Às vezes a gente não consegue fazer coisas novas. Às vezes a gente tem que parar e continuar fazendo o que a gente fazia, o básico, mas manter aquilo. Não importa se o que você está fazendo é uma grande ideia, é muito sofisticado, se é algo simples. O que importa é que atenda a necessidade do negócio. Se atende a necessidade do negócio, se você está entregando, ok, está alinhado com o negócio, não tem problema. Isso já é suficiente. Eu considero que em momentos de crise, muitas vezes isso já é suficiente. Sim, os indicadores de GC ainda são grandes desafios. Muito, Jesuína, muito desafiante isso. Esse é um tema que a gente precisaria de um webinar para falar dos indicadores. Tem que ser uma oficina para a gente desenvolver e compartilhar os indicadores que estão sendo feitos. É um grande problema que a gente tem. É um problema de RH, é um problema de GC, é um problema de várias áreas. É um problema sério. E aí, aqui, eu quis resgatar essa história do profissional de gestão do conhecimento, né? Eu falei desse cara que fica ali no bastidor, né? E eu quis fazer aqui uma provocação para vocês. Eu não trouxe, se vocês observarem, nada muito formal, né? Eu não estou falando de algo específico, estou falando de algumas características que não são fruto de nenhuma pesquisa científica, de uma experiência de bate-papo com colegas, de coisas que eu vejo acontecendo por aí. Então, me desculpe se alguém não concordar, essa é só a minha... eu estou recebendo uma proposta aqui do Fernando, do Brincando. Então, é só uma ideia do que eu penso a respeito desse profissional, né? Eu acho que esse profissional de gestão do conhecimento, ele está enfrentando grandes desafios, né? Porque muitas vezes ele é um profissional que ele é sozinho para fazer N coisas, muitas vezes ele tem uma equipe, muitas vezes ele tem uma equipe, mas ele também tem outras atividades, ele não é dedicado, ele tem um percentual mínimo dedicado a cuidar de fazer gestão do conhecimento, alguma coisa assim relacionada, né? O fato é que isso diverge muito entre as empresas, né? Aqui na Promon, a gente tem uma diretoria de gestão do conhecimento. Na maior parte das empresas, não é assim. Uma vez, em uma das discussões de uma comunidade de prática da SBGC, me perguntaram, precisa ter uma área de gestão do conhecimento? Se eu acho que precisa ter uma diretoria. Olha,
É melhor quando tem, mas entre ter uma área e ter recurso, eu preferia que não tivesse área e tivesse recurso. Eu acho que se a sua empresa não pode ter uma área, mas consegue dedicar um pouco de recurso, estou falando daquela história, né? Gente, dinheiro e tempo, se ela consegue dedicar recursos para isso, eu acho que é bem interessante. Se a direção está apoiando, você não precisa ter, né? Pouco importa o nome dessa área. O que importa é que você tenha a possibilidade de deixar profissionais trabalhando nisso. É que você tenha pessoas que cuidem disso. Porque minimamente alguém vai ter que fazer, né? Então, isso eu considero importante. Não acho que a gente tenha que ter uma área dedicada, não acho que isso seja crucial. Tá? Mas qual que é esse perfil, né? Ele é o cara que faz o negócio acontecer. Ele tem que ser capaz de mobilizar pessoas, de ter muitos contatos, de conhecer muita gente, porque ele vai precisar dessas pessoas, né? Quem trabalha com gestão do conhecimento nunca trabalha sozinho. Ele pode ser até sozinho na sua equipe, né? Ele pode até não ter uma equipe, mas ele não trabalha sozinho. Ele tem paixão pelo que faz, e aqui é muito interessante, porque eu percebo que alguns profissionais em sua carreira caminharam para a gestão do conhecimento como um caminho natural, né, a ser seguido, né, sua trajetória foi levando, conheceu gestão do conhecimento, alguns encaram a gestão do conhecimento como um sonho mesmo, né, é um sonho, acreditam naquilo e encaram dessa forma, né, tem todos têm essa paixão, né, mas tem alguns que sonham com aquilo, outros encontraram a gestão do conhecimento e aí que se apaixonaram, né? O amor vale de qualquer jeito, mas são caminhos diferentes para se encontrar. Né? Então esse profissional ele é capaz de escolher as melhores ferramentas, né? E aqui a gente costuma dizer também os melhores processos e também quais as pessoas mais indicadas para trabalhar com cada tema. Ele sabe onde quer chegar, ele conhece os objetivos, né? Ele conhece qual é o objetivo estratégico, né? O que eu quero atingir com aquilo, qual é o conhecimento que eu quero adquirir, manter, preservar ou desenvolver. É sempre esse o nosso propósito, senão não tem porquê. Se não for isso, não tem porquê a gente fazer. Ele adquire e formaliza conhecimentos e compartilha. Ele tem que ser o exemplo. Né? Eu não posso ter um profissional de gestão do conhecimento que não gosta de compartilhar, que encara conhecimento como poder, que se usa disso. Então, se ele defende essa bandeira, ele tem que acreditar nesses valores, né? Isso tem que estar introjetado dentro dele. Ele revê seus processos, suas ferramentas, suas estratégias. Ele consegue analisar e muitas vezes mudar aquilo que ele pensa quando ele vê que não é o caminho certo, né? Então, tem que ser uma pessoa bastante flexível. E aí, como eu achei que estava muito subjetivo, né, coisa de psicólogo, eu achei que valia a pena trazer uma pitadinha de informação um pouquinho mais técnica. Existem no mercado algumas coisas interessantes sobre formação profissional. Né? Não estou fazendo muita propaganda, mas a SBGC tem coisas muito de verdade interessantes. Eles têm contato com quem está antenado no momento, com quem está fazendo o negócio acontecer agora. Então, as pessoas que participam geralmente têm acesso a um conhecimento que ainda está sendo desenvolvido, alguma coisa que é muito nova. Tem outros cursos de especialização que estão disponíveis, eu citei alguns como do Senac, eu pus FGC, desculpem, foi uma falha, EGV. Na FIA, a gente tem curso de especialização, tem no Mato Grosso, na Federal do Mato Grosso do Sul, tem N outras. Mas o que eu queria dizer? Que hoje em dia, a gente não precisa falar exclusivamente dessa formação profissional somente. A gente precisa também ver outras coisas que estão disponíveis. Por exemplo, a gente tem excelentes materiais, inclusive ligados à gestão do conhecimento, disponíveis
e muitos deles gratuitos, nesses links que eu disponibilizei aí, no Veduca, no Coursera, tem até um link para alguns da EDX e do MIT, que eu coloquei, que são vídeos e artigos muito interessantes. Alguns deles chegam a falar um pouco sobre gestão do conhecimento. Eu acho interessante quem se interessa pelo assunto buscar esse conhecimento para saber o que está sendo discutido de novo, tá? E essa luta é diária pelo aprimoramento profissional. Esse profissional de gestão do conhecimento, que tem todo esse perfil que eu falei, que vende na empresa a ideia de que eu preciso adquirir o conhecimento, formalizar, disseminar, compartilhar e aplicá-lo, precisa voltar para si e pensar, será que eu estou fazendo isso comigo? Será que eu estou fazendo isso com a minha carreira? Isso é algo que eu também penso, também tenho uns pontos para melhorar. No sentido de que, assim, eu aplico. Vocês já pensaram que dá para a gente aplicar o ciclo da gestão do conhecimento nos nossos conhecimentos? Você já parou para pensar qual é o seu conhecimento crítico? Qual é o conhecimento que você não pode perder? Qual que é o conhecimento que você precisa sempre manter ali atualizado para você não virar um profissional descartável para o mercado? Descartável é pesado, né? Mas um profissional que não... obsoleto, vamos dizer assim. As palavras não estão boas, mas é isso que eu quis dizer. Então, a gente precisa pensar, e por que não se valer desse ciclo para buscar o aprimoramento, né? Eu penso que para buscar o que realmente há de novo no mercado, né, e sair, como a gente costuma dizer, daqueles velhos clássicos, que eu acho que são fundamentais, tá? Eu mesma vou citar aqui Nonak, Takeuchi, mas a gente precisa buscar mais, né? A gente precisa buscar coisas atuais, o que está acontecendo nesse momento, nessa realidade agora, né? Buscar através de comunidades de prática, congresso, seminário, oficina, fazer benchmark com empresas que estão trabalhando com isso, né? Vamos discutir. Hoje me ligaram, vamos marcar. Eu também, liga para outra pessoa. Quem que está fazendo alguma coisa que te interessa? A gente sempre aprende demais nessas trocas. Ali você aprende, a empresa aprende e você também aprende como profissional. É uma via de mão dupla. Desculpa. Aqui eu sugiro algumas indicações de leitura. Eu acelerei um pouquinho, como vocês perceberam, que é para dar tempo de responder as perguntas, que são muitas, para a gente poder discutir um pouco mais. Eu vou olhar agora as perguntas e aí eu retomo alguns pontos que eu passei um pouquinho mais rápido, tá? Vou deixar o último slide para o fim. Então, a Jesuína me perguntou se aqui a gente, ao tratar das atividades de GC, se a gente delega e monitora os trabalhos com parcerias internas ou tem atividades de mão na massa. Como acontece a governança nos processos de GC e demais áreas? O que acontece é o seguinte, aqui na Promon, a gestão do conhecimento ela está disseminada em toda a empresa, as pessoas levam isso muito a sério. Então, todo mundo pratica, todo mundo é responsável pela gestão do conhecimento. Tem algumas atividades que, elas sim, elas são de mão na massa. Então, vou dar um exemplo. Eu disse que tem aqueles profissionais que avaliam as lições aprendidas. Sim. Mas sempre tem que ter alguém que monitore, que faça um acompanhamento, que extraia os indicadores para a gente ver se as lições aprendidas estão sendo realizadas, elas estão sendo analisadas, estão sendo respondidas, elas estão sendo aplicadas depois de que eu tive um encaminhamento, porque senão, se eu registrei uma lição aprendida, analisei, tive uma indicação do que fazer com ela e não fiz, eu perdi tempo. Tudo isso que eu fiz não serviu.
Então, sim, tem essas atividades que precisam ter um pouco de mão na massa também, tá? Então, como é feita a captura e registro do conhecimento do funcionário sênior? Entrevista em vídeo disponibilizada em plataforma online em ambiente virtual de educação? Sim, a gente usa, Cláudia, a gente tem uma metodologia por trás, né, para uma metodologia de ensino, né, a gente está falando de educação aqui, então, de aprendizagem, que a gente utiliza para conseguir extrair mais, como que eu vou dizer, didaticamente o conteúdo de um profissional técnico, porque ele tem o conhecimento técnico, mas muitas vezes ele não sabe a melhor forma de passar esse conhecimento. Então, a gente tem que saber como extrair o que é ali importante para conseguir passar para ele. Então, esse conteúdo, a gente tem já alguns frames padrão, ele pode ser, sim, também feito em forma de vídeo e disponibilizado, tem N alternativas aí para a gente fazer. Então, depende de cada caso, tá? Deixa eu ver qual outra pergunta. Aqui, como é a adesão? Alguém estava me perguntando sobre lição aprendida. Como é o trabalho, o engajamento para registro, compartilhamento e será que era sobre lição aprendida? Há núcleos de resistências pautadas em falta de tempo, competitividade? Então, o que que acontece? Como é a adesão? Aqui eu vou falar como as práticas como um todo, tá? Que eu não sei direito sobre qual prática que a gente está falando. Nós temos dificuldade também, como todos vocês, né? Então, sim, é difícil. Então, por exemplo, quando a gente lançou a Wiki, era sim difícil fazer o pessoal acessar e conhecer. Geralmente o pessoal gostava de acessar a Wiki só para consultar aquelas informações que eu falei. O valor do benefício do Vale Refeição, se eu tenho benefício para estacionamento. O pessoal do RH adorava, porque é o que o pessoal mais gosta de buscar. É mais difícil fazer com que um profissional busque uma informação relacionada aos processos. Então, somente quando ele sente necessidade e percebe que ali ele pode encontrar o apoio necessário, ele precisa entender como que funciona um processo que é complexo para ele, um procedimento muito detalhado, que ele vê que ali tem um respaldo, aí sim você consegue ganhar essa pessoa. Próxima vez ele não vai ter dúvida de consultar. Então você precisa fazer um trabalho de comunicação intenso para que esses profissionais enxerguem isso, né? Então a adesão no começo precisa ser sim trabalhada, depois ela vai sendo incorporada. Tá? Pensando nas instituições escolares particulares, que não deixam de ser empresas, verdade? Você não acha um absurdo não ter um profissional de gestão do conhecimento? Qual a sua sugestão para mudar essa visão dos mantenedores e gestores? É muito difícil essa questão, né? As instituições escolares, não são todas, né? Mas seria muito interessante. Algumas instituições já estão trabalhando com, é, na identificação dos seus conhecimentos, né? Como identificar os conhecimentos ali, né? Os seus conhecimentos críticos. Isso é muito interessante, né? Se a gente parar para pensar que as instituições, elas trabalham com conhecimento, né? Elas trabalham com conhecimento e não se preocupam com o próprio conhecimento. Olha só. Então, isso é triste, né? Que bom que alguns já começaram a se preocupar com isso e estão correndo um pouco atrás. E os professores, sim, os professores são os que estão um pouco mais antenados nisso, né? Eles têm buscado mais informações a respeito disso. A gente sempre tem muitos participantes que são professores e que participam das nossas discussões de gestão do conhecimento. Eu queria saber se eu consegui responder todas as questões, se alguém tem mais alguma pergunta. Não façam muitas, que a gente tem pouco tempo. Estou brincando, se não der tempo, a gente responde depois. Então, vamos voltar aqui para o slide.
Como a gente tem essa questão da conexão e do horário e tudo mais, hoje é sexta-feira, todo mundo tem almoço gostoso, antes que todo mundo comece a se evadir, eu gostaria de finalizar com uma reflexão que eu acho importante que eu tenho me perguntado, né? Esse webinar, o nome dele era E daí Juliana Lima, e daí todos os outros participantes que fizeram. Mas eu queria terminar perguntando para vocês, e daí, né? O que que você está pensando, o que que você está fazendo para colocar os seus objetivos em práticas, para colocar os seus sonhos em prática, né? O que que você tem feito com relação a isso? Então, eu gostaria de colocar um vídeo, eu não posso colocar aqui, porque muitos vão ter dificuldade de conexão. Eu vou passar também esse vídeo aqui pelo link, aqui no chat, e eu gostaria que vocês acessassem, tá? Depois, pode ser depois, não tem problema. Sim, pode ser depois. Para mim foi um prazer enorme. Gostei muito, espero que vocês tenham aproveitado. Desculpem se eu falei muito rápido, se eu falei demais, qualquer coisa. Estou aqui à disposição, certo? Aqui meus dados para contato. E eu já estou passando o link para vocês. É isso? Sou eu mesma que finalizo, Fernanda? Muito obrigada, meu contato está aqui disponível. Se precisarem de algo, é só entrar em contato, tá bom? Obrigada, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.